Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Aprendizado de Máquinas. Olá, eu sou o professor José Avelino Placa e nós vamos iniciar hoje a aula número 7 de Aprendizado de Máquinas. Na aula de hoje, nós vamos abordar as redes bayesianas para a tarefa de classificação. O professor José Avelino Placa é branco, de cabelo grisalho raspado e bigode e barba grisalhos. Ele usa camiseta preta, paletó preto e óculos de grau de armação redonda e cinza. Ele está em pé à esquerda da tela atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário em tons de cinza e marrom com puffs em tons de azul. Slides surgem como efeitos gráficos à direita da tela em letras brancas. O primeiro exibe o nome da disciplina e o tema da aula, Redes Bayesianas para Classificação. Vamos abordar principalmente como é que a gente utiliza, e constrói uma rede bayesiana para classificação. A gente vai seguir os seguintes tópicos, vamos falar sobre o conceito de redes bayesianas, um exemplo de aplicação, os métodos para a construção das redes, os tipos de conhecimento e de inferências que nós vamos poder ter numa rede bayesiana, como que a gente realiza a aprendizagem numa rede bayesiana, os classificadores nas redes bayesianas e algumas considerações finais. Bom, qual é o conceito de uma rede bayesiana? Uma rede bayesiana é uma rede que se propõe a mostrar dependências entre atributos, a probabilidade de ocorrência desses atributos, para que eu possa fazer as conclusões para uma situação nova que surge dentro do meu espaço amostral. Então, a rede bayesiana vai ser composta pelo conjunto de nós, onde cada um desses nós representa uma variável aleatória, Eu vou ter um grafo direcionado que vai me indicar, a partir da sua seta, qual é essa dependência ou influência que uma variável tem sobre a outra, E cada um desses nós vai ter uma probabilidade condicional, onde eu vou ter algo do tipo P de xi dado pais de xi, onde o pais de xi são os nós pais, os nós que provocam o xi, os nós do qual o xi depende, e quantifica esse efeito, então, do nó pai para o nó em questão. E com isso eu consigo montar uma tabela de probabilidade condicional, que a gente chama de TPC, E é importante a gente identificar que quando a gente fala de variáveis que têm dependência, isso implica que a ocorrência de uma dada situação, ela depende da ocorrência de uma situação anterior. Então, nesse exemplo aqui, o semáforo, ele influencia tanto o movimento do carro quanto o movimento do pedestre. Pelo menos, para quem segue as regras do semáforo, o carro não pode se movimentar se o semáforo estiver vermelho, e assim por diante. Agora, o clima é uma variável independente para essa situação, Eu não tenho nenhuma obrigação de parar ou dirigir meu carro se tiver sol, se tiver nublado, Ou seja, é uma variável totalmente independente para esse exemplo que nós estamos tratando. No slide Redes Bayesianas, conceito, os tópicos. Estrutura de dados para representar as dependências entre variáveis e fornecer uma especificação concisa de qualquer distribuição de probabilidade conjunta total. Composição. Um conjunto de nós, um para cada variável aleatória. Grafo direcionado e acíclico, seta igual influência direta. Cada nó tem uma distribuição condicional que quantifica o efeito. A condicional é P, abre parêntese, X índice I, barra vertical, pais, abre parêntese, X índice I, fecha parêntese, fecha parêntese. No caso mais simples, a distribuição condicional é representada como uma tabela de probabilidade condicional, TPC, dada uma distribuição sobre X índice I para cada combinação de valores dos pais. Abaixo dos tópicos, um esquema com formas ovais e setas. No lado esquerdo, elipse isolada, clima. No lado direito, 3 elipses.
Semáforo, centralizada no topo e da qual partem duas setas diagonais para baixo. A esquerda indica movimento do carro, a direita, movimento do pedestre. Novo slide com o título Redes Bayesianas, exemplo. Abaixo o texto. Você possui um novo alarme contra ladrões em casa. Este alarme é muito confiável na detecção de ladrões, entretanto, ele também pode disparar caso ocorra um terremoto. Você tem dois vizinhos, João e Maria, os quais prometeram telefonar-lhe no trabalho caso o alarme dispare. João sempre liga quando ouve o alarme. Entretanto, algumas vezes confunde o alarme com o telefone e também liga nesses casos. Maria, por outro lado, gosta de ouvir música alta e às vezes não escuta o alarme. Na parte inferior esquerda do slide, 5 ilustrações de estados. No lado esquerdo, o ladrão. Homem branco, de barba rala, usa touca e máscara pretas, blusa com listras pretas e brancas, segura uma lanterna e um saco marrom nas costas. Centralizado no topo, o terremoto. Um gramado rachado com uma casa inclinada ao fundo. Centralizado na parte inferior, o alarme. Um relógio despertador azul com campainhas amarelas. E no lado direito, João e Maria. Acima, João. Homem branco, de cabelo, bigode e barba pretos, sorri e usa camiseta vermelha. Abaixo, Maria. Mulher branca, de cabelo castanho, usa óculos de grau e camiseta roxa. À direita das ilustrações, em uma caixa de texto azul, a topologia da rede reflete conhecimento causal. Um roubo pode ligar o alarme. Um terremoto pode ligar o alarme. O alarme faz Maria telefonar. O alarme faz João telefonar. Bom, vamos ver um exemplo prático. Aliás, esse exemplo é um exemplo muito referenciado quando a gente trata de redes bayesianas, né? Onde eu tenho uma situação onde eu tenho a possibilidade de eu ter um ladrão, a possibilidade de ocorrer um terremoto, e eu tenho um alarme que ele é ajustado para que ele detecta essa situação, né, de ter uma ocorrência de um ladrão ou de ter uma ocorrência de terremoto. E eu tenho duas pessoas, que é o João e a Maria, que eles, escutando o alarme, eles podem ligar ou não, né, para poder acionar alguém para ir lá verificar, né? Pensando, né, que isso ocorre lá na minha casa, né? Eu não estou em casa, o João e Maria são meus vizinhos, né? Só que nem sempre, né, o João, escutando o alarme, ele vai ligar, e nem sempre a Maria costuma escutar música muito alta, né? Nem sempre ela vai ligar. Então eu tenho, para esse exemplo, eu tenho calculado essas probabilidades da ocorrência das situações de ladrão, terremoto, do alarme tocar, já que o alarme é dependente desses dois, né? E também de o João e a Maria ligarem, dado que o alarme tocou, né? Então, a minha rede que vai ser construída para esse exemplo, ela vai refletir essa dependência, né? Aonde essas situações estarão indicadas na minha rede, ou seja, um roubo, né? O ladrão pode ocasionar o disparo do alarme, um terremoto também pode ligar o alarme. O alarme faz a Maria telefonar em algumas situações e o alarme faz o João telefonar, né, em algumas situações. Então, esse é o nosso estudo de caso para aplicação, né, das redes bayesianas, né? Novo slide com uma caixa de texto azul. Se conhecemos a probabilidade da ocorrência de um ladrão e de um terremoto e ainda a probabilidade de João e Maria telefonarem, podemos calcular. P, abre parêntese, alarme, barra vertical, ladrão, vírgula, terremoto, fecha parêntese. Abaixo uma tabela de fundo branco com 3 colunas. Ladrão, terremoto e P de alarme dado ladrão terremoto, sendo esta última coluna subdividida em 2 colunas nomeadas verdadeiro e falso. Nas 4 linhas da tabela, os dados. Linha 1. Ladrão, verdadeiro. Terremoto, verdadeiro. Probabilidade verdadeiro, 0,95. Probabilidade falso, 0,050. Linha 2. Ladrão, verdadeiro. Terremoto, falso. Probabilidade verdadeiro, 0,95.
probabilidade falso 0,050. Linha 3. Ladrão falso, terremoto verdadeiro, probabilidade verdadeiro 0,29, probabilidade falso 0,71. Linha 4. Ladrão falso, terremoto falso, probabilidade verdadeiro 0,001, probabilidade falso 0,999. Considerando que eu tenho como medir esses valores da probabilidade, a gente vai ver depois as técnicas onde a gente levanta esses valores para uma amostra, né? Esse é um caso didático, evidentemente. Então aqui eu tenho que ladrão e terremoto ocorrem, né? Ou seja, o ladrão e terremoto são verdadeiros. A probabilidade do alarme tocar, dado que eu tenho ladrão e terremoto, né? Ele vai tocar em 95% das vezes e não vai tocar, né, em 5% das vezes. E a mesma as demais possibilidades também são indicadas aqui na tabela, ou seja, se ladrão é verdadeiro, ou seja, eu tenho um roubo, mas não tenho terremoto, qual a probabilidade do alarme tocar, dado ladrão e terremoto, né? Então aqui também vai ser 95% do alarme tocar, 5% não tocar, e aí os outros casos, né, onde eu não tenho ladrão e tenho terremoto, onde eu não tenho nem ladrão e nem terremoto, eu tenho todas essas probabilidades condicionais que foram medidas, amostradas, né, de alguma maneira, né, mas a gente vai utilizar no nosso exemplo, né? Bom, com isso eu tenho possibilidade de montar a minha rede de probabilidade condicional, né, a minha rede bayesiana para esse exemplo, né, onde eu tenho em cada nó da rede as variáveis que eu estou tratando no meu exemplo, ou seja, ocorreu o ladrão, ocorreu o terremoto, né? A partir de ladrão e terremoto eu posso ter o alarme, né? E a partir do alarme eu posso ter o João ligando, a Maria ligando, e aí eu tenho as probabilidades condicionais relativas a cada uma dessas situações, né? Novo slide com um esquema de formas ovais e setas. Na parte superior esquerda, a elipse ladrão. Na parte superior direita, a elipse terremoto. De cada elipse superior, parte uma seta diagonal para baixo. Ambas indicam a elipse centralizada abaixo, alarme. De alarme, partem duas setas diagonais para baixo. A esquerda indica a elipse João ligue. A direita indica a elipse Maria ligue. Ao lado de cada elipse, uma tabela de duas colunas. Ao lado de ladrão, as colunas L e P de L. Na linha 1, LV. P de L.001. Ao lado de terremoto, as colunas T e P de T. Na linha 1, TV. P de T.002. Ao lado de alarme, as colunas L, T e P de A. Linha 1, LV, TV, P de A.95. Linha 2, LV, TF, P de A.95. Linha 3, LF, TV, P de A.29. Linha 4, LF, TF, P de A.001. Ao lado de João ligue as colunas J e P de J. Linha 1, JV, P de J.90. Linha 2, JF, P de J.05. Ao lado de Maria ligue as colunas M e P de M. Linha 1, MV, P de M.70. Linha 2, MF, P de M.01. Então a probabilidade de ocorrer, de ter um roubo, né, de ter o ladrão, ela é verdadeira apenas em 1% das situações, né? O terremoto apenas em 0,02, né, ou seja, 2%. E assim eu tenho todas as probabilidades para essas situações foram dadas, né? Na parte inferior do slide, em uma caixa de texto azul, roubos e terremotos afetam diretamente a probabilidade do alarme tocar. Mas o fato de João e Maria telefonarem só depende do alarme. Desse modo, a rede representa nossas suposições de que eles não percebem quaisquer roubos diretamente, não notam os terremotos e não verificam antes de ligar. A gente vê que o roubo e terremoto afeta diretamente o alarme, né? O João e a Maria ligar depende apenas do alarme, né?
e com isso a gente tem condição agora de analisar situações outras que poderão ocorrer, né? Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero considerar a probabilidade do alarme ter tocado, mas nem ladrão nem terremoto aconteceu e ambos, o Maria e João, ligaram. Ou seja, a probabilidade de eu ter o J de João, né? A probabilidade de João e Maria e alarme, e não teve ladrão e não teve terremoto. Isso olhando os dados, né, que a gente já tem, né, dos slides anteriores, né, e aplicando o teorema condicional de Bayes, né, eu vou ter a probabilidade de João dado alarme, vezes a probabilidade de Maria dado alarme, vezes a probabilidade do alarme dado que não teve ladrão, não teve terremoto, vezes a probabilidade de que não teve ladrão, vezes a probabilidade de que não teve terremoto. Então, tudo isso deu 0,00062, ou seja, uma probabilidade extremamente baixa, né? Ainda bem, né? Porque não ocorreu nada, né? E a Maria e o João vão ligar quando é uma situação que nem precisava. Então, isso vai ocorrer um número muito pequeno, né, dentro dos casos testados, né? Novo slide com o enunciado. Considere que, se deseja calcular a probabilidade do alarme ter tocado, mas nenhum ladrão, nenhum terremoto aconteceram e ambos, João e Maria, ligaram, ou P, abre parêntese, J, circunflexo M, circunflexo A, circunflexo, negação, L, circunflexo, negação T, fecha parêntese. Abaixo do enunciado, uma caixa de texto azul com a fórmula. P, abre parêntese, J circunflexo, M circunflexo, A circunflexo, negação L circunflexo, negação T, fecha parêntese, igual. P, abre parêntese, J, barra vertical, A, fecha parêntese. P, abre parêntese, M, barra vertical, A, fecha parêntese. P, abre parêntese, A, barra vertical, negação L, circunflexo, negação T, fecha parêntese. P, abre parêntese, negação L, fecha parêntese. P, abre parêntese, negação T, fecha parêntese. Igual 0,9 vezes 0,7 vezes 0,001 vezes 0,999 vezes 0,998 igual 0,00062. Mas o que a gente precisa entender é que eu não tenho essa rede, né, bayesiana pronta, né? Na maioria das situações eu tenho um conjunto de dados de entrada, então uma das tarefas é exatamente a construção da minha rede bayesiana. E o algoritmo para a construção da rede bayesiana, mais simples, né? Dentre as variáveis que compõem, né, o meu domínio, eu vou escolher uma ordem para essas variáveis, pegar a primeira, né? Novo slide com o título Redes Bayesianas, método de construção e um esquema com elipses e setas. No canto superior esquerdo, Maria ligue. No canto superior direito, João ligue. Abaixo e centralizado, alarme. No canto inferior esquerdo, ladrão. No canto inferior direito, terremoto. Duas setas partem de Maria ligue, uma para a direita que indica João ligue e outra seta diagonal para baixo e direita que indica o item central alarme. De João ligue parte uma seta diagonal para baixo e esquerda que também indica o item central alarme. De alarme partem duas setas diagonais para baixo. À esquerda, ladrão. À direita, terremoto. De ladrão, parte uma seta para a direita que aponta para terremoto. Então, vamos supor que eu peguei a primeira variável, a Maria ligar, né? Aí eu vou identificar a seguir quem seriam os pais dos nós presentes para aquele nó. Para o primeiro nó, evidentemente, não vai ter pai presente, então a gente vai ter que ter um cuidado especial na escolha do primeiro nó, né? Existem técnicas, né, para escolher adequadamente o primeiro nó, que forneça uma rede mais próxima à representatividade do experimento, né, que eu quero modelar, né? Aqui a gente está usando a técnica mais simples, que é aleatoriamente, tá? Para ser mais fácil da gente entender.
mas existem outras técnicas, né, para eu priorizar o meu primeiro nó, né? Então, a Maria liga é o nó raiz, aí eu pego uma segunda variável, que é o João liga, e aí eu vou analisar. Bom, se a Maria ligou, se é verdadeiro que Maria ligou, então provavelmente o alarme tocou. E nesse caso, né, o Maria ligue vai influenciar o João ligue. Então, Maria liga é pai de João ligue. Aí vocês já vão notar, mas no exemplo anterior isso não ocorria. E não faz muito sentido eu ter essa dependência Maria ligue e João ligue. Então, isso é um ônus, né, desse tipo de algoritmo utilizado, onde depois essas ligações que não contribuem, né, não têm um peso potencial para eu chegar no resultado final, elas deverão ser depois, né, descartadas. Mas, a princípio, né, eu vou ter essa dependência, Maria liga, então João liga, e daí, claramente, né, quando eu usar a variável alarme, né, tanto Maria quanto João são pais de alarme. Tá? Continuando no meu algoritmo, uma vez que eu tenho o alarme, né, o ladrão e o terremoto são influenciados pelo alarme, né, e uma vez que eu coloquei inicialmente o ladrão, se eu tenho, né, o alarme tocou e eu tenho um ladrão, então o terremoto acaba sendo também influenciado tanto por ladrão quanto por alarme, né? Essa é a aplicação, né, do algoritmo na sua forma mais simples, que permite eu construir a rede bayesiana. Ainda no slide intitulado Redes Bayesianas, Método de Construção, tópicos à esquerda. Escolha um conjunto de variáveis, x, y, que descrevam o domínio. Escolha uma ordem para as variáveis. Enquanto existirem variáveis, escolha uma variável x, y e adicione um nó n à rede. Determine os nós pais, xi, entre parênteses, dentre os nós que já estejam na rede e que tenham influência direta em xi. Defina a tabela de probabilidades condicionais para xi. Maria ligue raiz. João ligue. Se Maria ligou, então, provavelmente, o alarme tocou. Neste caso, Maria ligue influencia João ligue. Portanto, Maria ligue é pai de João ligue. Alarme. Claramente, se ambos ligaram, provavelmente o alarme tocou. Portanto, alarme é influenciado por João ligue e Maria ligue. Ladrão. Influenciado apenas por alarme. Terremoto. Se o alarme tocou, provavelmente um terremoto pode ter acontecido. Entretanto, se existe um ladrão, então as chances de um terremoto diminuem. Neste caso, terremoto é influenciado por ladrão e alarme. Bom, o segundo passo, né, é identificar, a partir da rede formada, quais são os tipos de conhecimento e relacionamento que eu tenho entre as minhas variáveis, entre os nós da rede, né? Novo slide com o título Redes Bayesianas, Tipos de Conhecimento e 2 tópicos. Causal. Refletem a direção conhecida de causalidade no mundo. Para algumas propriedades do mundo, percepções são geradas. Exemplos. P, abre parêntese, dor de dente, barra vertical, cárie, fecha parêntese. P, abre parêntese, Maria liga, barra vertical, alarme, fecha parêntese. Diagnóstico. Infere a presença de propriedades escondidas diretamente da percepção. Produzem conclusões fracas. Exemplos. P, abre parêntese, cárie, barra vertical, dor de dente, fecha parêntese. P, abre parêntese, alarme, barra vertical, Maria liga, fecha parêntese. Então, eu tenho um relacionamento que a gente chama de causal, é quando eu tenho a direção da causalidade mais natural, ou seja, né, se eu penso numa probabilidade condicional, né, a probabilidade de eu ter dor de dente, dado que eu tenho cárie, a dor de dente é uma consequência da cárie, né, ou a cárie causa a dor de dente. Então, eu tenho uma relação de causalidade, onde uma variável é a causa da outra variável, né? Nesse caso, quando eu falo a probabilidade de Maria liga dado o alarme, é porque o alarme é a causa para Maria ligar, né? E, no sentido contrário, eu tenho uma relação de diagnóstico, ou seja, né, eu tenho algo que tem uma conclusão mais fraca, mas que pode me indicar um indício de
de algo que está acontecendo. Então, a probabilidade de eu ter cárie, dado que eu tenho dor de dente, é uma possibilidade, porque nem toda dor de dente é relativa a uma cárie. Pode ser uma inflamação na gengiva, pode ser alguma outra situação, né? Bom, então os tipos que a gente tem de inferência é o causal, que a gente acabou de ver, né? Ou seja, né, o roubo ele faz com que ele é a causa do alarme, né, disparar, e o alarme disparar é a causa do João ligar, né? Novo slide com o título Redes Bayesianas, tipos de inferência. 2 esquemas lineares composto de 3 elipses conectadas por setas para a direita. Primeiro esquema, causal, da causa para o efeito. P, abre parêntese, João liga barra roubo, fecha parêntese, igual 0,86. Da esquerda para a direita, as elipses. Roubo, alarme, João liga. Roubo é identificado como evidência e João liga como consulta. Segundo esquema, diagnóstico, do efeito para a causa. P, abre parêntese, roubo, barra, João liga, fecha parêntese, igual 0,016. Da esquerda para a direita, as elipses. João liga, alarme, roubo. João liga é identificado como consulta e roubo como evidência. Eu tenho a relação de diagnóstico, que é o contrário, né? Se o João ligou, é porque o alarme disparou, né? E se o alarme disparou, é porque pode ter ocorrido um roubo. Então, no diagnóstico, eu chego, né, a partir de uma consulta, eu chego numa provável evidência. Mas eu tenho também a relação intercausal, que são causas, né, com um efeito comum, né? Então, aqui eu tenho o roubo, tanto o roubo quanto o alarme, quanto o terremoto, né, são causas do alarme, né? Roubo e terremoto acionam o alarme, então eu tenho duas causas, né, que têm o mesmo efeito, né? Novo slide com outros 2 esquemas. Esquema intercausal, entre causas com um efeito comum. P, abre parêntese, roubo, barra, alarme, fecha parêntese, igual 0,376. P, abre parêntese, roubo, barra, alarme, circunflexo, terremoto, igual 0,373. Da esquerda para a direita, as 3 elipses, roubo, alarme e terremoto, conectadas por setas para a direita. Roubo é consulta e terremoto é evidência. Esquema mista, combinando 2 ou mais das de cima. P, abre parêntese, alarme, barra, João liga, circunflexo, negação, terremoto, fecha parêntese, igual 0,03. Este é um uso simultâneo de inferência causal e diagnóstico. Da esquerda para a direita, as 3 elipses. João liga, alarme e terremoto, conectadas por setas para a direita. João liga é evidência, alarme é consulta e terremoto é evidência. E a mista, que é o combinado de 2 ou mais, né? Então eu tenho a possibilidade, né, de eu ter o alarme, dado que o João liga e dado que não houve terremoto. Então eu tenho uma combinação de mais de uma causa, né, para que eu chegue numa dada evidência. Tá? Bom, a aprendizagem bayesiana, ela pode ser separada, dividida, né, em 2 grandes partes, que é a aprendizagem da estrutura, né, ou seja, as variáveis e os relacionamentos entre elas, e a aprendizagem dos parâmetros. Qual é o valor dessas probabilidades? Nesses exemplos que a gente viu, a gente já apresentou os valores das probabilidades a priori condicional, né, de todas as variáveis. Mas, numa situação prática, eu vou ter que levantar esses valores. E como é que eu levanto esses valores? Em alguns casos, eu vou ter um especialista, alguém que entende do negócio, que vai fornecer esses valores através da sua expertise, né, com relação à situação que se deseja modelar, ou eu faço uma aprendizagem indutiva, onde eu conto as frequências e ocorrências de cada uma das situações. Conto quantas vezes ocorreu o terremoto, quantas vezes ocorreu o ladrão, quantas vezes o alarme tocou, dado que foi terremoto, e assim por diante.
Então, baseado nessas frequências, e aí é necessário, normalmente, se tem um grande número, né, de testes, né, eu consigo chegar nos valores das probabilidades condicionais. E a aprendizagem da estrutura normalmente usa algum desses métodos, né, para que eu possa fornecer o valor da probabilidade desejada, né, e o que a gente vai utilizar, todos esses métodos têm resultados muito bons e vocês podem, né, consultar cada um deles. O que a gente vai utilizar no exemplo que nós vamos ver em aulas posteriores é o da verossimilhança máxima. No slide Redes Bayesianas Aprendizagem, um retângulo azul com a informação adicional. A aprendizagem bayesiana pode ser vista como uma forma de obter a representação interna da rede que define um dado domínio, de modo a facilitar a extração do conhecimento. E na parte inferior do slide, um retângulo verde com uma lista de métodos de aprendizagem de estrutura. Verossimilhança máxima, teste de hipóteses, métodos de verossimilhança estendidos, métodos Minimum Information Complexity, métodos Resampling, métodos bayesianos, destacando o clássico algoritmo K2. Fonte: Cooper, Herskovits, 1992. Bom, finalmente, né, a gente pode fazer uma classificação dos classificadores bayesianos, né, que tenham K dependências, ou seja, cada atributo tem no máximo K nós de atributo como pais, né? Novo slide com o título Redes Bayesianas, Classificadores e 3 algoritmos. Algoritmo Naive Bayes. P, abre parêntese, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado a 1, barra vertical, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado ao quadrado, barra vertical, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado ao cubo, barra vertical, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado a 4, barra vertical, classe, fecha parêntese. Algoritmo TAM. P, abre parêntese, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado a 1, barra vertical, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado ao quadrado, barra vertical, x elevado a 1, vírgula, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado ao cubo, barra vertical, x elevado ao quadrado, vírgula, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado a 4, barra vertical, x elevado ao cubo, vírgula, classe, fecha parêntese. Algoritmo BAM. P, abre parêntese, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado a 1, barra vertical, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado ao quadrado, barra vertical, x elevado a 1, vírgula, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado ao cubo, barra vertical, x elevado a 1, vírgula, x elevado ao quadrado, vírgula, classe, fecha parêntese, P, abre parêntese, x elevado a 4, barra vertical, x elevado ao cubo, vírgula, classe. Abaixo dos algoritmos, um retângulo branco com 3 esquemas. No primeiro, NB é 0 DBC. Classe distribui 4 setas para baixo, que indicam, da esquerda para a direita, x elevado a 1, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo e x elevado a 4. No segundo esquema, TAM é um DBC. Classe distribui 4 setas para baixo, que indicam, da esquerda para a direita, os elementos x elevado a 1, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo e x elevado a 4. Os elementos estão dispostos linearmente e conectados por setinhas para a direita. No terceiro esquema, BAM é 2 DBC. Classe distribui 4 setas para baixo, que indicam, da esquerda para a direita, os elementos x elevado a 1, x elevado ao quadrado, x elevado ao cubo e x elevado a 4. Os elementos não estão dispostos linearmente. X elevado a 1 distribui 2 setas.
uma na diagonal para cima e direita, indicando x ao quadrado, e outra seta para a direita, onde está x ao cubo. X ao quadrado é apontada por classe e por x elevado a 1, e distribui uma seta na diagonal para baixo e direita, que indica x ao cubo. De x ao cubo, parte uma seta para a direita, que indica x elevado a 4. Nesses três principais, que é o NAVBase, o NAV, né, significa classificador ingênuo, né? O ingênuo vem no sentido dele considerar que todas as variáveis são independentes entre si. Não é o que normalmente ocorre na prática, mas para muitos casos, né, isso é aceitável. E o resultado do NAVBase, como nós vamos ver na implementação em aulas posteriores, é um resultado muito bom. O NAVBase, e eu tenho também uma variação, que é o TAN e o BAN. No caso do NAVBase, né, eu tenho um gráfico acíclico direcionado, ele é classificado como 0 dBc, por quê? Porque cada nó ele só depende de um pai, né? Não há outra dependência além do pai, então ele tem 0 dependências fora o pai. No caso do TAN, ele é 1 dBc porque ele tem no máximo uma dependência além do nó pai, e o BAN é 2 dBc porque ele tem 2 dependências além do pai. Claro que tanto o TAN quanto o BAN vão poder modelar situações mais complexas, né, do que o NAVBase, né? E, finalmente, né, a gente pode enumerar algumas considerações finais, né, de redes bayesianas, né? É uma forma mais natural para a representação de informações, né, que tem esse condicionalmente independentes, né, entre si. É uma boa solução, né, para problemas onde eu não tenho como tirar conclusões apenas com informações do domínio, né? Então, muitas vezes eu desconheço outras relações, né, e o NAVBase vai poder me dar a resposta mesmo assim, né? Ele combina o conhecimento a priori, né, aquele que eu consigo observar, né, com o conhecimento condicional entre as relações das variáveis, né? E eu posso fazer todas aquelas inferências nas redes bayesianas, né? Ou seja, fazer um diagnóstico, fazer uma conclusão, fazer o interrelacionamento entre variáveis, né? E extrair todas essas possibilidades, né, de conhecimento através, né, das propriedades utilizadas, né, que a gente viu numa rede bayesiana, né? Algumas situações não desejado, né, dependendo do meu conjunto, né, de atributos a serem utilizados, a tarefa para solução de uma rede bayesiana pode ser um problema NP difícil, né, NP hard, né, pelo grau, né, de complexidade do algoritmo, né? Mas para situações onde eu não tenho esse conjunto tão grande, né, os resultados são muito bons, como a gente vai ver em exemplos de implementação em aulas futuras. No slide Redes Bayesianas, considerações, alguns tópicos adicionais. O impacto do conhecimento a priori, quando correto, é a redução da amostra de dados necessários. Inferências sobre redes bayesianas. Podem ser executadas em tempo linear, NP-hard para a maioria dos casos, aplicação de técnicas. Ficamos por aqui, até a próxima aula. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza sobrepostos alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo. Diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts. Roteiro, Ana Rafaela Chanes. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Valéria Grilo. univesptv.com.br